e CDs desse humilde blogueiro. Vamos falar aqui de nada mais, nada menos de quem? Peter Gabriel. Peter Gabriel. Ele tem uma trajetória assim sensacional. Eu acho para mim que ele é o gênio do Zeitgeist. Olha, eu coloco ele ao nível assim de gente como David Bowie, Brian Eno. Ali nos anos 70, eles anteciparam uma série de coisas. Não é que eles anteciparam, eles criaram, né? A gente sabe que eles fizeram parte daquela... Não é bem uma think tank, a gente fala bastante disso, a Global Business Network, a GBN. O Brian Eno começou e levou junto todo mundo, Bowie, Peter Gabriel, aquela empresa de futurologia que vendia caro as previsões do futuro, né, para grandes corporações internacionais, quando na verdade é eles que faziam o futuro acontecer. Então, pode falar de futurologia, né? Mas o Peter Gabriel ele fazia parte desse grupo seleto, tá? E temos aqui, claro, vários discos, né? Temos vários. Se o humilde blogueiro aqui, eu tenho que admitir que eu sou fã do Peter Gabriel, né? Aqui o Melt, que esse disco aqui de 1980 é importante porque aqui define a world music, tá? Ele foi o criador da world music, o grande pioneiro, né? Numa época, claro que não tinha ideologia wokeísta, tal. Atlantic Records o abandonou, não quis topar esse tipo de coisa, né? Ainda mais que ele se tornou um ativista político, né? Na luta contra o apartheid. Está aqui nesse disco a música Biko, tá? Uma homenagem ao Stephen Biko, um ativista que foi assassinado lá pelo regime do apartheid, tá? Virou um mártir lá na África do Sul. Ele faz essa música em homenagem. Com essa música ele terminava naquela época os shows dele, né? Tá aqui o Biko, né? Então é um momento em que ele se define como também ativista, tá? Ativista político. Tá? E aí transforma a música dele como uma ferramenta, né, de ativismo político, tal. Vamos falar uma série de coisas aqui. Vamos falar de Peter Gabriel. Peter Gabriel, tá? O Peter Gabriel, vamos começar aqui da forma tradicional, né? Ele nasceu em 1950, tá? Ele é filho de pai, é aquela coisa. De novo aquela tese, né? Do Mark Fisher, tá? O pai, um engenheiro elétrico, a mãe, dona de casa, mas de uma família musical, de muitos músicos, e a presença da música era constante, né? Ele vai, a formação dele na escola pública de Chester House, né? Chester House, né? A escola pública, onde ele vai conhecer o Tony Banks, que foi o tecladista, né? É o tecladista do Genesis, né? O Anthony Banks, e também o Chris Stewart na bateria, né? E o Tony Banks no piano, tá? É uma longa trajetória, né? Ele vai continuar no Genesis até 1975, para depois, a partir de 1975, ele sair do Genesis, que foi uma saída bem traumática, tá? Temos aqui o Peter Gabriel na época do Genesis e atualmente. Isso aí de um show de 2023, tá? O Peter Gabriel, ele vai fazer uma longa carreira solo, né? Passando por uma série de agruras, né? Com essa coisa da world music, né? Que ela não foi bem, apesar... É aquela coisa, né? Não foi bem aceita por gravadoras, problemas logísticos, vamos falar também da quebra financeira dele, a falência, que colocou a própria vida dele em risco, tá? Quando os amigos do Gênesis, da banda Gênesis, salvaram, pode-se dizer que salvaram a vida dele, pelas dívidas que ele tinha, vamos falar sobre isso, tá? Para depois ele ser catapultado ao estrelato com aquela música Sledgehammer, tá? Que ganhou a notoriedade como o videoclipe mais executado pela MTV. Vamos também falar sobre isso. Mas dá para se perceber que o Peter Gabriel, desde o início, tinha uma grande inclinação ao drama na música.
A ideia dele era produzir músicas dramáticas, dramáticas. Isso começou desde o início lá na Chester House, nessa escola pública. Nessa escola pública, formar uma banda de rock era sinônimo de subversão. Tá? Era subversão. Então, eles faziam isso fora dos limites aqui da Chester House. Então, eles formaram uma banda inicial, o Tony Banks e o Chris Stewart na bateria, formaram a Garden Wall. Garden Wall. Garden Wall, essa banda aqui, esse trio que eles formaram, já mostrou bem assim a identidade, o que o Peter Gabriel queria em relação à música, tá? O drama, trazer o drama, narrativas épicas, dramáticas para as músicas. Então, o último show do Garden Wall, né, com a banda amadora, né, que eles formaram, se notabilizou quando o Peter Gabriel, vestido com um caftã e miçangas, caftã, vocês estão vendo nessa imagem, é esse terno longo, é uma roupa oriental, tá? Você já tinha aqui essa inclinação para uma ideia de world music e tal. Ele vestido com esse caftã impactante, mais miçangas, no final ele jogou para o público pétalas que ele havia escolhido, que ele havia recolhido dos jardins da vizinhança. Jogou pétalas de rosa para o público que estava acompanhando, o pequeno público que estava acompanhando o show aqui do Garden Wall. Então, vocês estão vendo nessa foto aqui ele, o Tony Banks, que foi um dos motores criativos do Genesis, mais adiante, né, que viria. Tá? Então, aqui no Garden Wall foi lançado os parâmetros, né, dessa coisa dramática. Depois eles vão criar, e eu tenho esse disco, o From Genesis to Revelation. Ainda não era, eles não tinham o nome Genesis, né? Onde é que está aqui? From Genesis to Revelation. Olha só, eu tenho uma versão brasileira desse disco. Aqui o Chris Stewart, Anthony Phillips na guitarra. Você não tinha nem ainda Phil Collins, nem Mike Rutherford. Você tinha o Mike Rutherford, claro, está ali, né? A guitarra rítmica, tal. O Mike Rutherford, você não tinha o Steve Hackett ainda, né? O Anthony Phillips estava na guitarra. Tony Banks e o Peter Gabriel. From Genesis to Revelation, né, do Gênesis ao Apocalipse, tá? Passa bem essa ideia. Está aqui o disco. Esse disco não é incrível que não tenha o Gênesis, não tem propriedades, direitos autorais desse disco. Jonathan King, que era um ex-formando da Chester House, acabou adquirindo os direitos desse. Isso aqui é a versão brasileira, né, do From Genesis to Revelation. Aqui pela London, a gravadora London, né? A versão brasileira. E aqui que são músicas assim muito inspiradas em histórias bíblicas, sem, claro, ser músicas religiosas, sem ser músicas religiosas. In the Beginning, The Serpent, a coisa do Gênesis, do Éden, tal. E essa coisa cristã é recorrente na música do Peter Gabriel, né? É recorrente. Silent Sun, Em Limbo, e aí vai, várias músicas, né? O Silent Sun foi um pastiche de Bee Gees, né? Que eles fizeram, mas não vendeu nada isso daqui. Jonathan King ficou impressionado principalmente pela voz do Peter Gabriel, né? Principalmente por ele. E o Jonathan King sugere o nome Gênesis, por causa do nome desse disco, né? From Genesis to Revelation. Vocês podem ser Gênesis, né? Vamos trocar de nome. Garden Wall não é um nome muito legal, né? É muito hippie. Gênesis, né? Então acabou o Jonathan King ser o primeiro produtor desse primeiro disco, que não vendeu nada. Não vendeu nada. Foi assim um fracasso total. E eles. O Anthony Phillips foi o primeiro a cair fora. Devido a esse fracasso financeiro, eu vou fazer coisa melhor na vida. O guitarrista Anthony Phillips. Depois foi o Chris Stewart na bateria. Eu vou embora também, que não dá para viver assim. E ficou lá o Mike Rutherford, Peter Gabriel e o Tony Banks
o trio ali para tentar segurar as barras, para ver se conseguia, e eles estavam determinados a fazer alguma coisa no rock. O Gênesis, a criação da banda Gênesis foi uma aventura que começou com anúncios no jornal Melody Maker, que é o jornal especialista da área, onde conseguiu recrutar o Phil Collins na bateria, né, e o Steven Hackett na guitarra. Conseguiu, o que foi muito impulsionador da música. Mas, desde o início, Peter Gabriel acabou sendo o líder, o frontman, inevitável, principalmente com essas fantasias que ele usava, como essa que foi em Dublin, em plena Dublin, na Irlanda, conservadora. Eis que me aparece o Peter Gabriel para ilustrar a capa do disco Foxtrot, que aparece uma raposa antropomorfizada, não sei quantos aqui se lembram do disco Foxtrot, a capa, com o vestido da esposa dele, um vestido vermelho da sua esposa, Jill, e essa máscara de raposa, tá? Cantando a composição Musical Box. E essa impactante fantasia de um ser alienígena com asas de morcego por trás da cabeça, com maquiagem fluorescente, melhor dizendo, com a música Watcher of the Skies, né? Uma música distópica mostrando um alienígena, um ser alienígena que chega aqui na Terra e encontra um planeta devastado. E ele quer, esse alienígena, descobrir por que a civilização humana acabou, por que devastou o planeta, né? Então está aqui o Watcher of the Skies. Então foi impactante. A banda não curtia muito isso. Essa ideia de ele aparecer com o vestido da esposa e uma máscara de raposa causou uma polêmica dentro da banda, tá? Mas o problema do Peter Gabriel era o seguinte: ele estava diante de músicos, né? Músicos hábeis, né? Os grandes momentos altos dos shows do Gênesis era a força propulsiva da guitarra do Steven Hackett, a bateria do Phil Collins, os grandes solos do Tony Banks no teclado, né? No mellotron e o órgão Hammond. Então só restava para o Peter Gabriel ficar lá, como ele próprio dizia, né? Era decepcionante, ele tinha que ficar lá com o tamborim na mão, enquanto os músicos estavam arrebentando tudo, né? Com seus solos, né? Era coisa bem do rock progressivo. Então ele pensou em criar as representações teatrais das letras da música. Grande parte eram músicas compostas por ele, pelo Peter Gabriel, né? Então, além do que, havia um problema. Era um problema bem de bandas de rock progressivo. O afinamento dos instrumentos entre uma música e outra. Imagina as guitarras de 12 cordas. Então, havia um tempo, a música acabava, tinha uma lacuna ali, um espaço vazio. Aí ficou o Peter Gabriel famoso pelos seus monólogos. Então, ele começava a conversar e contar histórias para a plateia. Tá? Uma das histórias mais famosas, que, aliás, foi quase a razão dele sair do Gênesis, muito antes do tempo, foi isso daqui. No disco Gênesis Live está essa história que impressionou o diretor do filme O Exorcista, tá? O William Friedkin. Aqui vocês estão vendo o diretor William Friedkin com a Linda Blair, né, nos bastidores aqui, no set de filmagem do Exorcista. Ele ficou impressionado com essa história contada pelo Peter Gabriel no show que ele contava, e depois isso foi impresso na capa, né, na parte de trás, do álbum Gênesis Live. Me permitam ler essa história rapidinho, fazer um resumo dessa história, que é sensacional. Então, essa história se passa dentro de um vagão de um trem do metrô em Londres. 16h30, o metrô para. Tá?
Olhares ansiosos circulam entre os passageiros enquanto eles reconhecem a presença um do outro pela primeira vez, as pessoas entrando no vagão. No final do trem, desse vagão, uma jovem de roupa, um colã verde, se levanta no centro do vagão e passa a desabotoar a sua jaqueta, que ela remove e deixa cair no chão de madeira sujo. Ela também tira os sapatos, as calças, a blusa, o sutiã, a meia calça, a calcinha floral, deixando cair em uma pilha de roupas limpas. Isso a deixou totalmente nua. Tá? Aí o que aconteceu? Então ela começou a mover suas próprias mãos através das suas coxas e começa a mexer entre as pernas. Eventualmente ela vai encontrar entre as próprias pernas delas algo frio e metálico, que na verdade é um zíper, que ela começa a abrir um zíper no próprio corpo dela, trabalhando em linha reta no estômago, entre os seios, no pescoço, levando direto ao centro do rosto até a testa. Seus dedos sondam para cima e para baixo a fenda resultante da abertura, né, do zíper, finalmente descansando em ambos os lados de seu umbigo. Ela faz uma pausa por um momento. Imagina essa mulher com um zíper no próprio corpo e abre até a testa. Então, ela, nessa fenda que abriu no próprio corpo, ela começa meticulosamente, com as suas mãos, mexer na sua própria carne, nas suas entranhas, deslizando a mão direita para o corte aberto. Ela empurra para cima pela garganta, agarrando-se, então, algo sólido que estava enterrado no topo da sua coluna. Com esforço tremendo, ela solta e puxa uma haste fina, que ela tira do seu próprio corpo das costas, na coluna. Uma haste cintilante, dourada. Seus dedos liberam, então, o seu corpo que se desintegra no chão. Simplesmente se desfez numa poça de carne e sangue, tá? Só ficando, então, a haste, essa haste, né, dourada. Uma senhora de meia-idade, vestido rosa e um poodle combinando com a cor do vestido, se levanta no vagão e grita desesperada: parem com isso! Isso é nojento! Esse é o conto, isso é um dos contos, para vocês terem uma ideia, que o Peter Gabriel contava para a plateia, entre um show e outro. Essa imaginação do cara, isso chamou a atenção do diretor do filme do Exorcista, que convidou ele a fazer roteiros em Hollywood. Ele se sentiu atraído, o próprio Peter Gabriel, ele achou que, na verdade, o que estava acontecendo com ele, dessa coisa dele se superar, aparecer mais que a banda, tal, como é que ele define? Ele fala que isso tem a ver com a questão do ego. Na verdade, Peter Gabriel falava, ele olhando para trás em entrevistas atuais, né, ele fala, era uma tentativa desesperada de eu me destacar do restante da banda. Era uma questão de ego. Segundo hoje, a meia-culpa que o Peter Gabriel faz, ou a relativização de tudo aquilo, era uma grande ego trip dele, que ele estava diante de músicos exímios, ele era apenas um front leader, um compositor, um cantor. Então quase que ele abandonou, mas depois ele acabou retornando e aí vai continuar aí a banda com os grandes personagens que ele vai criar. Aí vocês estão vendo aí à esquerda, que é desse álbum, desse Silly England by the Pound, que é uma das guinadas, é quando o Peter Gabriel cada vez mais começa a crescer a consciência social, de crítica social nele. Que os primeiros discos do Gênesis com o Peter Gabriel são muito metafísicos, temas religiosos, espirituais, muito metafísicos. Ele estava, naquele momento, ele estava numa viagem, em reuniões que ele fazia com Bowie, Peter Hamill, do Van der Graaf Generator, de estudos esotéricos. Tá? Aliás, bom, isso é uma longa história, né? Que a música Supper is Ready,
que é uma longa suíte do Foxtrot, da luta do bem contra o mal, vem de uma experiência real de possessão mediúnica que a esposa dele, a Gil, teve numa das sessões de estudos. Essas sessões, vamos dizer assim, de manipulação esotérica, de coisas assim bizarras, e a Gil foi possuída por alguma coisa acidentalmente que ele descreve nessa música Supper is Ready, né? Principalmente a primeira parte, a introdução da música, né? Numa sala de televisão, está ela sentada no sofá e os olhos dela mudam completamente, tá uma coisa assustadora, uma coisa assustadora. Supper is Ready. Então, nesse aqui, o Silly England by the Pound, esse disco aqui, é quando o Peter Gabriel ele começa a abandonar essas ideias essas ideias metafísicas, espiritualistas, religiosas, e embarca por uma coisa mais de crítica social. Silly England by the Pound, né, vendendo a Inglaterra por centavos, né, por tostões, né, é aquela coisa de um país que estava bem aquela coisa invadindo a cultura norte-americana, principalmente, enquanto um país com uma mitologia tão rica, a Inglaterra estava esquecendo da sua própria mitologia, tá? E também esse personagem The Battle of Epping Forest, tá? Que é esse personagem que vocês estão vendo aí à esquerda, é uma das diversas personas do Peter Gabriel. A música trata de um conflito, de uma luta entre gangues, tá? Epping Forest é uma região pode-se dizer florestal, ajardinada, mas é onde o pessoal vai lá, quase um jardim, praça, alguma coisa assim, mas, sei lá, Central Park, mas é entre a Grande Londres e Essex, tá? Então, ali dominada por gangues que lutam pelo controle da região. Então, The Battle of Epping Forest, ele faz um desses personagens da gangue que vocês estão vendo. E lá do outro lado, o Real, um personagem porto-riquenho do último álbum dele com Genesis, The Lamb Lies Down on Broadway, que é uma viagem, um porto-riquenho que chega em Manhattan, tá? Aquela coisa do imigrante hispânico, americano, que chega numa região, num lugar assustador, cheio de inimigos bizarros, monstros assustadores. Então, que é o personagem Real, que vocês estão vendo aí, The Lamb Lies Down on Broadway. E aqui vocês estão vendo as bexigas ali, os testículos inchados, que eventualmente vai esvaziando como essa bexiga atrás de mim aqui. Que era o Peter Gabriel estava além do tempo, né, nesse momento, ele propondo shows cada vez mais multimídia. Não havia esse conceito de multimídia na época. Então, assim, detalhadas performances teatrais com milhares de slides que eram projetados no fundo, que deveria se sincronizar com a música, mas quase nunca dava certo. Aqueles slides tocando, sendo trocados, projetados no fundo do palco para acompanhar a música, como se ilustrasse a música, enquanto ali vocês estão vendo o Peter Gabriel performando um Sleeperman, tá? É quando o Real, ele através do sobrenatural anestesista, ele é transformado numa criatura, num monstro deformado, um monstro globular, assim, cheio de protuberâncias. Então, ali vocês estão vendo, ele tinha um dispositivo maluco, ele inchava, ele apertava uma bombinha e inflava as bexigas, que estavam na altura dos testículos dele. Uma coisa maluca, em geral dava errado, achou que pegava fogo as coisas, era assim uma coisa... Isso aqui estamos em 1974, 1975. Peter Gabriel estava além do tempo. O pessoal do Gênesis estava visivelmente incomodado, porque ele estava se destacando. Ele era a figura, né? O frontman, o show era ele, né? Então eles meramente ficavam acompanhando as performances do Peter Gabriel, que cada vez... Aí foi aquela coisa do conflito, né, entre as letras e a música, tá? Cada vez mais as composições se alongavam, ficavam complexas, tá? E para ser encaixada nas músicas era uma coisa complicada. A tensão máxima foi o The Lamb Lies Down on Broadway, tá?
que resultou em altos prejuízos para a banda, tá? Seu último show foi na França, em 1975, e a partir dali o Peter Gabriel ele se separou do pessoal, e havia uma tensão também, que o primeiro filho também dele com a Gil teve problemas de parto, quase que a Gil morreu no parto, isso ele estava nas sessões de gravação do álbum. Então foi assim, estressante, traumático para o Peter Gabriel esse momento aí do primeiro filho dele, a filha, né? A filha dele, que aliás vai participar depois no show a tour Secret World, né? Em 1992, 93, cantando, né? Com o pai, né? Então é impressionante. Aqui é a despedida. Ele se separa do Gênesis, tá? E aí vem o primeiro álbum dele, o Peter Gabriel 1. A grande música é Salisbury Hill. Salisbury Hill, novamente, aqui o Peter Gabriel volta à sua pegada espiritualista, esotérica. Porque quando ele saiu do Gênesis, ele deu um tempo da música, das turnês, não. Então ele com a Gil foram para uma comunidade alternativa, sabe? Uma coisa hippie, mas mais pesada, mais ligada a experiências espiritualistas, experiências espirituais, de estados alterados de consciência, para ir além do ego, coisas xamânicas. Então, isso lá na Inglaterra, né? Então, isso é demonstrado, esse período. Depois ele parou, porque ele começou a sentir cada vez mais falta da música, né? Porque ele, no final das contas, ele queria expressar essas experiências musicalmente, né? Então, esse álbum que é chamado, os fãs chamam de Car, né? É Peter Gabriel 1, tá? Então, essa música, Salisbury Hill, que foi o primeiro grande sucesso dele, né? Ele conta essa história de experiência espiritual que ele teve no topo de uma colina com o mesmo nome, tá? Com riffs tocados com violão de 12 cordas, mas aí já começa aquela coisa de buscar a world music, já um rudimento aí, porque ele já está usando o sintetizador, e com o sintetizador ele consegue conferir um som rústico na faixa. Vocês devem conhecer Salisbury Hill, né? Um dos grandes sucessos do Peter Gabriel. Então essa música trata de você se deixar se levar, né? Lembra muito Tomorrow Never Knows, né? Não, você não está morto, você está apenas indo pelo fluxo. Está indo... Na verdade, o que morre é o seu ego. Então, como ele coloca na música, estar disposto a perder o que você tem pelo que pode conseguir. É uma coisa autobiográfica, né? A separação do Gênesis. Está disposto a perder o que você tem pelo que você pode conseguir. Está lá na música Salisbury Hill, tá? Que é o grande sucesso, que marca aqui esse álbum aqui do... Aí depois do Car, aqui o primeiro, o Scratch, como o pessoal chama. E aí uma experiência que ele começa a fazer de dissonância cognitiva, tá? É um álbum mais experimental dele, é o mais experimental, não à toa foi produzido pelo Robert Fripp, que já tinha dado um tempo com o King Crimson, tá? Então, o Robert Fripp ele aplica nesse disco as chamadas Frippertronics, uma técnica de delay analógico. Os Frippertronics, aqui nos anos 70, né, que ele criou junto com o Brian Eno, tá? Que é um sistema de 2 fitas gravadoras cassete. Então, é gravado o som ao vivo, que está sendo executado. Então, tem o segundo cassete toca ligeiramente atrasado em relação ao primeiro, que cria um efeito de eco estranho, né? Conferindo um som estranho na guitarra, que parece deslizar de cima para baixo. É o exemplo do Flippertronics, né? Nesse disco, principalmente nos shows ao vivo, ele começa a trabalhar com essa coisa da dissonância cognitiva. Ele raspa o cabelo, tá? Vira um skinhead, né? Vira careca, tá? A música dele se torna cada vez mais agressiva. Não à toa, ele é convidado nesse momento para festivais de música punk,
principalmente para tocar aquela música que eu considero a mais punk do The Lamb Lies Down on Broadway, que é Back in the New York City, né? Back in the New York City, que é a música a primeira música do lado B do disco 1, né? Back in the New York City, que é a música mais agressiva, a letra, né? Bem corrosiva, cáustica, tá? Que na execução ao vivo do The Lamb Lies Down on Broadway, ele pega um coquetel Molotov, joga no fundo do palco, de vez em quando aquilo saía do controle e começava a pegar fogo tudo. Então, é música. De vez em quando ele é chamado para festivais punk. E o que ele fazia? No meio do show aparecia, ele cantava a música I and My Teddy Bear. Eu e meu ursinho. E ele cantava essa música tenra, infantil, segurando o seu ursinho, um ursinho panda, vários tipos de ursinho. Aí, no caso, vocês estão vendo a foto, ele com o ursinho panda. Ele queria trabalhar, ele começou a trabalhar com esse conceito de dissonância cognitiva. Ele queria acabar com essa coisa de você ler o rótulo, a embalagem. Tá? Embora ele, com uma aparência cada vez mais agressiva, realmente raspando o cabelo, diferente do visual dele, que ele sempre usou. Então, olha, o visual agressivo, mas eu canto uma música Me and My Teddy Bear. Pronto. Que muita gente não compreendeu. É engraçado que nos Estados Unidos entenderam mais a ideia dele. Na Inglaterra, segundo Peter Gabriel, ainda ele tinha a imagem de um artista de rock progressivo, de músico de classe média e tudo mais, então não entendiam ele. Nos Estados Unidos entenderam melhor esse lance da dissonância cognitiva. Então, a grande questão aqui, que começa a prescrutar o pensamento do Peter Gabriel, é a comunicação. O problema da comunicação, que está presente em muitas músicas, desde Salisbury Hill do primeiro álbum. A ideia de que, por exemplo, nesse disco Car, né, o Peter Gabriel 1, tem Humdrum. Humdrum, sim, você pode ouvir meu coração sem o estetoscópio. Num dos versos ele fala isso. A incomunicabilidade. Então, como as pessoas não conseguem se comunicar entre si por causa dessa coisa do ego. Tá? O ego precisa ser dissolvido. O ego tem que ser levado pelo fluxo, tem que acabar. Razão pela qual vem o álbum Melt. Exatamente. Aí é a dissolução do ego de Peter Gabriel. Tá? E aí a adesão ao world music, ele viu como no ativismo político a possibilidade máxima dele abandonar o ego dele. O ego de popstar, o ego de um artista famoso. Nesse Melt, como o pessoal chama, né, o Peter Gabriel 3, primeiro lugar, ele no último, se não me engano, é a última faixa, deixa eu ver aqui, a última faixa, Biko, exatamente, é a última faixa do lado 2, Biko, que é uma homenagem a Stephen Biko, é quando o Peter Gabriel começa a ficar cada vez mais um ativista político. Então ele faz essa música em protesto ao apartheid na África do Sul. E ele toca sempre na última música, a música que fechava os shows dele aqui nesse momento. Mas o grande achado tecnológico aqui, que deu uma treta danada, foi a reverberação fechada na bateria. O Peter Gabriel, ele queria criar uma nova sonoridade. Ele estava insatisfeito, então ele decidiu set de bateria sem prato. Tocar bateria sem prato. Set de bateria sem prato. E o Phil Collins foi convidado, o amigo dele, tal, estava com o Genesis, né, tal, para participar das sessões de gravação. Numa dessas sessões, acidentalmente, o Phil Collins, ele toca, junto com o engenheiro, cria um efeito estranho. Esse efeito estranho na bateria vai marcar a sonoridade dos anos 80. É o som de bateria em reverberação fechada. Ele não se expande. O som de bateria, normalmente, é um som expansivo. É como se ele fosse expandir e fechasse. Reverberação fechada.
que conseguiu. O Peter Gabriel, diz a lenda que ele está deitado no sofá lá no estúdio, ele deu um pulo. O que é isso? O que vocês fizeram? O que é isso? Repete. Ele ficou tão entusiasmado que eu vou fazer uma música só para esse tipo de efeito de reverberação fechada, que foi Intruder, a música Intruder, que é um dos grandes sucessos desse álbum aqui, o Melt. Só um pouquinho da música para vocês sentirem o que é a reverberação fechada. Vamos lá, produção aqui, vamos lá, só na caixa, assim. Só uma palhinha aqui para vocês sentirem o que é a reverberação fechada. Então ficou uma treta. Quem vai ser o pai dessa invenção? Então, Peter Gabriel, o engenheiro de som, o Phil Collins, não, fui eu que inventei, fui eu. Então, ficou uma treta assim. O Phil Collins, claro, levou esse efeito para muitas músicas, como In the Air Tonight, tá? Mas principalmente no seu disco solo, né? Sua experiência fora do Genesis, sua carreira solo, Face Value. A gente já tivemos aqui uma live sobre o Phil Collins, tá? Razão pela qual estava faltando o Peter Gabriel aqui, uma live do Peter Gabriel, que esse tipo de som de bateria marcou os anos 80. É a sonoridade dos anos 80, tá? Principalmente bandas darks, né? Silks and the Benches, Bauhaus e tantos outros, né? Agora é nesse momento que o Peter Gabriel já estava no auge da sua maturidade, tá? Abandonar meu ego, eu sou um ativista, eu não penso mais em mim, eu penso no planeta. Aí ele cria o WOMAD, um festival de world music, tá? O WOMAD foi uma criação dele, existe até hoje na Inglaterra esse festival de world music, tá? Graças a isso, né, e esse álbum Melt, né, o Peter Gabriel passou a ser reconhecido internacionalmente, graças às turnês patrocinadas pela Anistia Internacional, tá? E é claro que a Atlantic Records se recusou em lançar esse álbum Melt, né, exatamente por esse tipo de vamos dizer assim, de ativismo político, tá? A WOMAD, vocês estão vendo aqui algumas imagens, né? Isso aqui em 1981. Ele gastou aos tubos, ele gastou todo o dinheiro que ele tinha trazendo músicos africanos e asiáticos. Era o grande festival de arte, música e dança, a World Music, tá? O WOMAD, né? Como ficou chamado esse festival, o WOMAD Festival, que repito, que existe até hoje. Ele gastou aos tubos, foi um fracasso financeiro, ele quebrou, ficou endividado, né? Imagina problemas de trazer esses músicos, problemas de visto, passaporte, problemas logísticos, assim, inimagináveis que o Peter Gabriel teve, os organizadores aqui do evento, tá? Ele quebrou, faliu. E pior, a vida dele passou a ser ameaçada por aqueles que estavam cobrando dinheiro. Provavelmente ele foi pedir dinheiro para a agiota, mas aí você consegue perceber o que era. A gente já falou um pouco isso sobre o Jimi Hendrix, tá? O que eram os bastidores, aí, o submundo ali do rock dos anos 70. O tipo de gente que essas bandas se relacionava para conseguir dinheiro, conseguir apoio no fechamento de contratos com as gravadoras, que o pessoal das gravadoras eram os gangsters, os mafiosos, casca dura, casca grossa, tal. Então, como os músicos, eles se viram, a gente não é desse meio, a gente não sabe como negociar um bom contrato. Então, eles pegavam tipos de advogados que vinham desse submundo da contravenção. Gente que também era casca grossa, gente da pesada, para fazer frente a esses mafiosos dessas gravadoras,
que também eram os casca-grossas, né? Então, para fazer esse OMAD, o Peter Gabriel foi lá buscar esse pessoal, essa grana tal, e passou a ser ameaçado de morte com isso. Aí entra os amigos do Gênesis para dar uma força. E eles fazem um show que é o Genesis Reunion. Em 1982, fazem alguns shows, né, em que eles se reúnem novamente, o Peter Gabriel com seu personagem Rio, do Lamb Lies Down on Broadway, onde a banda, o Genesis, toca os seus antigos sucessos e também os sucessos solos do Peter Gabriel. Deram uma puta força para o Peter Gabriel. Realmente mostrando que eles continuavam ainda muito amigos, né? Graças a esses shows, né, esse Genesis Reunion, conseguiram levantar a grana, pagou as dívidas e, além do que, deu continuidade a esse festival de World Music, que continuou ao longo das décadas e vem até hoje, graças ao pessoal, aos amigos do Genesis, que deram uma força salvar a vida dele. Pagaram a grana para da dívida. Aí vem o quarto álbum, que o pessoal chama de Security, tá? O quarto álbum já nos anos 80, e a grande música é I Have the Touch, que vocês viram aqui na abertura, tá? Na abertura aqui da live. Esse álbum é o quarto, né? Já não perdendo a nossa conta aqui, é o quarto, Security. I Have the Touch visivelmente tem influência africana, tá? E esse álbum foi ainda mais engajado, porque tá lá a música San Jacinto, que mostra uma tribo Apache nos Estados Unidos que é empurrada de suas terras, é o tema de San Jacinto, e a música Wallflower, tá, que criticava a perseguição e a prisão de prisioneiros políticos na América Latina. Tá? Security foi ainda mais assim politizada. Tá? Mas seu grande sucesso, aí, claro, ainda era um músico cult, ativista político, ligado à Anistia Internacional, recebendo premiações pelo seu engajamento político, a luta pela paz, e aí outros começaram a seguir essa trilha da chamada world music, né? Você pegar ritmos e percussões, no caso de Peter Gabriel, que ele pegava da Ásia, África, e trazer para a tecnologia ocidental. Tá? É o soul. O soul é o grande sucesso, é aqui que ele realmente paga suas dívidas. O soul é marcado pelo tanto a música quanto o videoclipe Sledgehammer. E é aqui que o seu desespero por comunicação, desespero por contato de um com os outros, a world music era um pouco isso, abandonar o ego, tipo, você pode pensar o world music, o que Peter Gabriel fazia, é levar assim a termo, na prática, a música Imagine, de John Lennon. Peter Gabriel tinha essa coisa de hipismo ainda, ele tinha dentro dele, né, essa coisa hippie, embora um cara que veio do rock progressivo. O world music é a música Imagine levado na prática, as últimas consequências na militância política. Tá? Sledgehammer é uma música carregada de símbolos fálicos, porque o Peter Gabriel tinha dois conceitos com essa música Sledgehammer. Primeiro, muitas vezes o sexo é a melhor forma de comunicação. Quando as outras formas de comunicação falham, o sexo talvez porque é a linguagem corporal, tá? Então, o que está lá na Have the Touch e outras músicas, né? Mesmo Salisbury Hill, Humdrum, do primeiro álbum, aqui ele vai para a questão do sexo. O videoclipe é carregado, trens, marreta, deixe minha marreta entrar em você, coisas assim, carregado de simbolismo fálico. Na verdade, o outro conceito que ele trabalhava é um conceito do Kafka, do Franz Kafka, pasmem, né? Que o Kafka ele falava, um bom livro é como uma marreta batendo na superfície do gelo. Isso o Franz Kafka falava. Inclusive, essa cena aparece no Sledgehammer,
que é uma marreta que bate nele próprio, né, que está congelado, né, coberto por uma camada de gelo, que a marreta vem e quebra em pedaços, né? Então ele quebrando a couraça de gelo, digamos assim, para abrir formas de comunicação e conhecer o outro. Esse desespero de conhecer o outro, tá? A questão da comunicação é o que impulsiona o Peter Gabriel, tá? Então, a música, então esse disco Soul foi um sucesso, o videoclipe Sledgehammer foi o mais premiado da MTV, o mais executado da MTV em toda a história, tá? E participou desse disco, claro, Laurie Anderson, com o qual ele já estava tendo um caso ali, ele estava levando a questão do sexo na prática, de comunicação, na prática, com a Laurie Anderson, né? Teve um pequeno affair ali, aquela artista de música de vanguarda, né, nova-iorquina. Don't Give Up, com a participação da Kate Bush, e, claro, está o senegalês Youssou N'Dour, em In Your Eyes, tá? Além da participação do Stuart Copeland, do The Police, na bateria, e também o outro baterista, o Manu Katché, africano. Manu Katché, tá? Então, nesse meio tempo, nossa, isso aqui é uma coisa vasta. Vamos acelerar mais aqui, humilde blogueiro, é uma coisa vasta. Logo depois, ele faz a trilha musical, a trilha sonora da Última Tentação de Cristo, do Scorsese. Aí, finalmente, ele vai para o cinema. Mas não, já tinha feito a trilha do Bird, o filme Bird, do Alan Parker, nos anos 80, né? Aqui, A Última Tentação de Cristo, tá? Que foi uma experiência radical de world music, tá? Ele não conseguiu concluir, está aqui o disco, eu achei aqui o disco, a trilha aqui, da Última Tentação de Cristo, tá? Que está aqui, que passou a ser o título Passion, que é aqui que é uma experiência radical em world music. Você quer ver world music mesmo, nada pop, uma coisa assim, experiência radical de world music é esse disco, tá? Foi uma experiência inconclusa, né? Ele se utilizou de músicos do festival lá do OMAD, né, que ele conhecia, focado no ritmo, texturas africanas do Oriente Médio, texturas principalmente do Oriente Médio, né? Além de usar o arquivo de som da Biblioteca de Londres. Foi uma experiência que, no final, não conseguiu terminar. Tá? Aquilo que originalmente ele queria gravar não deu tempo. Quer dizer, teve que entregar aquilo que ele já tinha feito para o Scorsese para edição do filme. Tá? Mas aí ele gravou com o final, né, colocando essas ideias que acabaram inacabadas, acabaram sendo concluídas, e veio o disco Passion, em 1989, que ganhou o prêmio Grammy, melhor performance de New Age. Melhor performance de New Age, indicação ao Globo de Ouro, e melhor trilha sonora original de filme, Globo de Ouro. Tá? Então, foi assim. Você quer ver uma experiência radical, não pop? World music realmente radical, nada pop, é ver aqui o Passion, o disco Passion do Peter Gabriel. Tá? E aí vem, no começo dos anos 90, o Us. O Us, que tem a grande música, que vamos terminar aqui a nossa live de hoje, que é o Steam. Tá? Novamente o termo, o sexo como a melhor forma de comunicação, a linguagem corporal, para suplantar o ego, aquela coisa toda que está aqui presente, tá? Que é o Us, tá? Que vai ser a base da turnê que eu assisti, um show ao vivo dessa turnê Secret World, aqui no Olímpia, em São Paulo, né? Ver o Peter Gabriel ao vivo, a sua performance. Mas, dado as dimensões do Olímpia aqui em São Paulo,
era um aparato muito maior. O Secret World era assim a maior esquema, tudo aquilo que o Peter Gabriel queria do The Lamb Lies Down on Broadway, muitas das ideias multimídia estava levando para esse Secret World, ele já tinha tecnologia. Como aqui a música Dig in the Dirt ao vivo, com essa pequena câmera digital, uma coisa, imagina, 1993 eu assisti esse show no Olímpia, ao vivo, da Secret World Tour. Nossa, coisa fantástica. Então, o que a câmera mostrava, o telão no fundo apresentava. Então, é aquela coisa, uma microcâmera digital, né, mostrando lá o rosto do Peter Gabriel. Deus do céu. Quer dizer, ele veio aqui para o Brasil, aqui em São Paulo, e aquela coisa que havia sempre uma parceira, fazia um duo musical com uma cantora, com uma mulher, com uma cantora, em cada país que ele ia. Aqui em São Paulo foi com a Gianni Duboc. A Gianni Duboc fez muitos duos vocais durante esse show. A Gianni Duboc, né? Que começa com a música Talk to Me, né? Talk to Me. Aí depois entra com Steam. Gianni Duboc, né? Que fez o duo vocal, né? No show ao vivo lá no Olímpia. Então era comum, em cada país que ele ia, ele convidava uma cantora local para participar do show dele. Tá? Então, bem interessante. E aí continua, temos aí ele lançou, depois de mais de 2 décadas sem lançar um disco, o I.O., nome estranho, né? Tá aqui, foi lançado no ano passado, o álbum dele, mais de 20 anos para acertar, compor, produzir e finalizar 12 músicas. Então, o perfeccionismo do Peter Gabriel, que está em plena atividade, aos 70 e poucos anos. Quantos anos ele tem? 72. Está em plena atividade. Tá? Então, com isso, ficamos aqui com o Peter Gabriel. Vamos nos despedir dele. Terminamos aqui a nossa live aqui dos vinis do Humilde Blogueiro, né? Terminamos aqui os vinis do Humilde Blogueiro, tá? E sem falar que, dentre as várias inovações, o Peter Gabriel foi inventor de um mosh invertido. Vocês devem ter visto na abertura aqui, o vídeo de abertura, uma imagem. Ele simplesmente jogava para a plateia, não como de frente, né? O mosh, ele ia para trás. Ele teve alguns dissabores, algumas experiências das pessoas saindo e ele se estatelando no chão, né? Em alguns shows não estava entendendo muito bem. Será que isso faz parte do show? Foi o inventor desse mosh ao contrário. Então ele era carregado, né? De costas, virado para cima, tal, de cúbito ventral, que se chama, né? Tal. Ele era levado, né? Tal, e voltava para o palco. Ele não era um tipo de mosh, né? Diferente. Então é isso, terminamos aqui o Peter Gabriel, tá? Muito legal, porque agora, depois do Peter Gabriel, a gente vai falar aqui da live extra, já que estamos aqui estamos bombando aqui a audiência bomba, estamos com audiência global nesse momento aqui. Então tá aqui live extra, só para falar, nesse momento a gente aproveita para divulgar que temos live extra às quartas-feiras, às 18 horas, centrada mais em crítica midiática, tá? E temos também, está aqui o nosso Matheus Câmara, aqui no chat, para testar, ele está coordenando o canal de cortes do Cine Gnose, tá? Essa tela acho que deve estar um pouco desatualizada, mas está sempre atualizado lá. Tá? E o Spotify, as nossas lives que viram podcast, tá? Então, dá uma olhada lá. Então, isso é interessante, porque a gente vai agora para o cinema audiovisual, 2 grandes